Hoje no Cartório Contemporâneo, um programa especial sobre a Concarte. E veja suas dúvidas sobre cartórios de protestos. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. A Confederação Nacional de Notários e Registradores realizou de 31 de agosto a 2 de setembro a Concarte 2022, a Conferência Nacional dos Cartórios. A edição deste ano aconteceu em Fortaleza, no Ceará, e foi a primeira a ser realizada de maneira presencial desde que teve início a pandemia mundial do coronavírus. A programação foi repleta de discussões e conhecimentos para o crescimento da instituição no Brasil, principalmente frente aos atuais desafios como a digitalização e serviços online, modernização do atendimento e desjudicialização dos processos nacionais. A programação contou com a presença de especialistas e autoridades de renome para focar temas atuais e relevantes, assim como os avanços na atuação dos notários e registradores. Durante a conferência, também ocorreu a exposição de produtos e serviços voltados à atividade notarial e de registro, uma das maiores exposições do segmento. A exposição teve como objetivo proporcionar interação direta entre os expositores e o público-alvo, notários, registradores, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, estudantes e trabalhadores dos cartórios. Essa intenção fortalece parcerias e fomenta o crescimento do segmento. Vejamos agora alguns trechos da Concarte. Primeiramente, quero agradecer a todos e a Deus, porque nós estamos vivos. Passou a pandemia, deve ser o primeiro evento nosso após a pandemia. Como presidente da Confederação Nacional de Notários e Registradores, entidade credenciada pelo Ministério do Trabalho e reconhecida pela Presidência da República, tenho a honra de abrir mais um encontro da nossa atividade, a 5ª Conferência Nacional dos Cartórios, nessa belíssima cidade de Fortaleza. Saibam que com muita emoção, no dia 29 de agosto, segunda-feira, tive a honra de ser aclamado novamente presidente da Noreg BR. Para minha surpresa, e vários presidentes da Noreg estaduais, Instituto Membro, pediram que eu voltasse e estar à frente amplamente da nossa entidade reconhecidamente nacional também. Fiquei imensamente feliz com o reconhecimento. Prometo atuar diuturnamente, como de hábito, para fazer jus à confiança que depositaram em meu nome. Agradeço principalmente a Deus pela oportunidade que me concede, mais uma vez, e peço saúde para trabalhar, para trilhar com habilidade e sensatez meu caminho delineado por Ele. Agradeço também a minha esposa, Josana Bacelar, pelo apoio e companheirismo nesses anos. Somente com o seu apoio e sua compreensão e de toda a minha família, posso continuar adiante meus planos e concretizar meus sonhos profissionais. Da mesma forma, agradeço a minha diretoria, pois somente com eles, ao meu lado, tenho certeza que conseguiríamos desbravar rumos mais ousados e promissores, assim como desenvolver metas eficientes em busca do fortalecimento e do sucesso da atividade notarial registral. Ressalto que é fundamental para qualquer sociedade democrática que sejam repensadas as condições que propiciem a estabilidade nas transações e negócios, necessário para o crescimento econômico do país, que somente são garantidas pela implementação correta do direito notarial registral. Para a nossa atividade, é fundamental que haja esse reconhecimento pela responsabilidade que temos de propiciar a segurança jurídica aos atos prestados por todos os cidadãos. Espera-se, conforme, mais uma vez, demonstrado pela pesquisa da Datafolha,
de acordo com dados divulgados no mês de agosto, que todos possam verificar o grau de confiabilidade do povo brasileiro nos cartórios do nosso país. Segmento que está em primeiro lugar perante todos os avaliados, inclusive instituições que são imprescindíveis para a nossa nação, com objetivos a serem perseguidos na minha gestão e que pretendo gerir, juntamente e integrado com duas entidades nacionais, CNR e a Noreg-BR. Saibam que focarei, em primeiro lugar, nas soluções que valorizem os pequenos cartórios. Esses são merecedores dos nossos olhares mais profundos, pois são sobrecarregados com tantas normativas impostas, muitas vezes esquecendo as dificuldades do interior do país. Conte conosco, saberemos lançar as luzes sobre esse serviço e vamos colocar em posição mais nova, fornecendo meios para se manterem em evidência, junto com os demais serviços mais promissores das capitais. Outro objetivo é referente à implementação ainda maior do direito digital nos cartórios de todo o país. Já vivenciamos nos tempos pós-pandemia, que trouxeram estabilidade para a implementação de tecnologias robustas e de maior confiança. Assim, estamos com as nossas centrais normatizadas, nossos serviços como infraestrutura ideal para atender qualquer cidadão em qualquer local do planeta, por meio da internet e da confiabilidade das nossas transações. Pretendemos melhorar essa tecnologia, aumentar o grau de infraestrutura para sermos atividade ainda mais segura e imprescindível para a comunidade brasileira. Mas um objetivo é de dialogar com todas as nossas especialidades. Não queremos que haja pontos incompreensíveis entre nós. Precisamos de cooperação e necessitamos de união. Queremos atuar juntos e mais fortalecidos. Somente assim venceremos os obstáculos e chegaremos ao topo. Queremos ainda investir no que é fato concreto para o crescimento da sociedade contemporânea. Educação. Já há reconhecimento oficial pelo Conselho Nacional de Justiça na nossa escola, Escola Nacional de Notários e Registradores, ENOR. Por isso, nosso sonho maior ainda é sermos reconhecidos pelo Ministério da Educação e podemos oferecer treinamentos, cursos, pesquisas científicas, atualizando assim nossos profissionais e nossos colaboradores. Da mesma forma, também fortalecer ainda mais a rede ambiental de responsabilidade social, a RARES. Não podemos deixar de demonstrar nossas ações no socioambiental. Já temos até uma área com a nossa placa denominada Floresta dos Notários e Registradores do Brasil, a Fazenda Grifarmer, no Mato Grosso. Graças ao apoio da ARISP, Associação dos Notários e Registradores de São Paulo, e de tabeliães que aderiram ao projeto. Por fim, quero ouvir cada colega e compreender seus anseios e podemos ajudar a concretizar seus sonhos. Acreditamos que hoje será um ponto de partida ideal para iniciarmos nossa tratativa entre os notários, registradores e demais profissionais. Desenhamos essa conferência com primor, buscando apresentar debates de maneira palpitantes que devemos nos debruçar para compreender melhor cada regulamentação. Esperamos que esse seleto grupo, composto por renomados professores e juristas, possamos nortear todos os participantes para esclarecer e aprimorar ainda mais o conhecimento e o respeito das funções do serviço delegado extrajudicial. Para exercemos com tanta dedicação e vocação. Reitero meus agradecimentos pela presença de cada um. Desejo excelente e frutífero trabalho a todos. O meu muito obrigado. Foi longa a estrada que nos trouxe até aqui.
O Concart 2022 é o primeiro que acontece presencialmente, depois dessa pandemia que nos levou tantos colegas queridos, familiares, pessoas que nós perdemos e que realmente foi muito duro, muito difícil para todos nós. E repito, que alegria é poder dizer que a Conferência Nacional dos Cartórios, neste ano, acontece aqui no estado do Ceará. Reparem no nome, são as expressões aqui do Ceará, repare bem, né? Reparem no nome. Conferência Nacional dos Cartórios é a reunião daqueles que têm o mesmo ofício e os mesmos objetivos. Hoje, aqui, durante todos esses dias de encontro, a conferência representa também a possibilidade de estar próximo, abraçar, estreitar os laços de amizade que são tão fundamentais. E ver essa reunião que congrega afeto e ofício pela primeira vez aqui no estado do Ceará é algo que merece ser destacado. É a união dessa categoria tão importante, a segurança jurídica da sociedade, que merece ser reverenciada e aplaudida aqui nesse evento, por todos nós. E estar aqui hoje, nesta 5ª Conferência Nacional dos Cartórios, como eu disse anteriormente, é voltar no tempo. Lembro muito bem do período em que trabalhei como escrevente no cartório Miranda Bezerra, antes de ingressar na magistratura. Os cartórios estão presentes na nossa vida desde a nossa existência, quando nos tornamos cidadãos a partir de um documento tão importante que é a certidão de nascimento. É ao cartório que recorremos para fazer um reconhecimento de firma, escriturar um imóvel, alienar bens, casar ou até fazer uma alteração consensual do estado civil, deixando claro que é um espaço de resolução amigável de conflitos. Cabe ao Tribunal de Justiça do Ceará, por meio da Corregedoria Geral da Justiça, a fiscalização das serventias extrajudiciais. Mas, para além disso, atuamos de mãos dadas no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que facilitem o trabalho de magistrados e cartorários de todo o Estado, com o objetivo principal: facilitar o acesso ao cidadão. E justamente pensando em pessoas que não têm sequer o acesso ao documento primário, que é a certidão de nascimento, lançamos aqui no estado do Ceará, no dia 22 do corrente mês, o projeto Caminho da Visibilidade. Nosso objetivo é recuperar a dignidade e cidadania de pessoas em situação de vulnerabilidade, especificamente os nossos moradores de rua. Contamos com a parceria dos cartórios de todo o Estado e esperamos discutir, durante esta conferência, outras iniciativas que venham a beneficiar a nossa sociedade. Finalizo deixando para as senhoras e os senhores uma mensagem da grande poetisa Cora Coralina: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Que possamos colher bons frutos desta 5ª Conferência Nacional dos Cartórios. Aproveitem esta oportunidade, esta confraternização, e aproveitem as belezas do nosso estado do Ceará. Meu muito obrigada.
A dúvida do Pedro, do Rio de Janeiro. Existe prazo para protestar uma dívida? Não existe prazo para protestar uma dívida. Porém, quanto antes a pessoa dá entrada logo após o vencimento do título, mais eficaz será. E para fechar a Concarte 2022, o ministro do STF, Luiz Fux, fez uma fala de encerramento. Veja a seguir. Excelentíssimas senhoras e senhores, muito boa noite. Em nome da entidade organizadora, a Confederação Nacional de Notários e Registradores, CNR, cumprimentamos e agradecemos a presença de todas as autoridades e convidados que participaram da 5ª Conferência Nacional dos Cartórios, Concarte 2022. A Confederação nasceu fortalecida para atuar em todo o território brasileiro por meio da estrutura integrada pela Federação Brasileira de Notários e Registradores, FEBRANOR, pela Federação Interestadual dos Notários e Registradores dos Estados Norte e Nordeste, FINOTAR, e pela Federação Interestadual dos Notários e Registradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, FINORSC. O reconhecimento pelo Ministério do Trabalho confere legitimidade à CNR para atuar como entidade de grau superior representativa da atividade notarial e de registro. A CNR tem como objetivo representar e fortalecer a atividade no contexto institucional, jurídico e econômico, promovendo assim o relacionamento dos notários e registradores com os demais segmentos da sociedade. Vale destacar que a escolha da cidade de Fortaleza, no Ceará, só foi possível tendo em vista o apoio do Sindicato dos Notários e Registradores do Ceará, Sinored, que representa os filiados do seu estado. Agradecemos e recordamos que esta importante conferência não poderia ser realizada sem o apoio das federações FEBRANOR, FINOTAR, FINORSC e do próprio Sinored Ceará, além da ANOREG Paraná, ANOREG Ceará, Cartórios da Bahia e demais sindicatos estaduais. Assim como agradecemos também os nossos patrocinadores, VOBS, Grupo Teros, Banco Bradesco, IGB Indústria Gráfica do Brasil, JS Gráfica, Valid, Full House, Cianor, Voltalia Energia Eólica, Ecore Energia Solar, E-Cartórios, Fox Inline, Livraria Andes, YK Editora e Mude Contabilidade. Senhoras e senhores, e nesta noite ouviremos agora a palestra magna do excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. Hoje é um dia de festa, de sorte que eu prometo ser breve o suficiente para podermos comemorar. Queria saudar aqui Sua Senhoria, o presidente da Confederação Nacional dos Notários e Registradores, esse amigo de sempre, Rogério Bacelar. Queria saudar todos os integrantes do Judiciário, Ministério Público, Defensorias, desembargadora Maria Anaúde Pinheiro Nogueira, e queria saudar todos os tabeliães, registradores, autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Eu sempre costumo dizer que o homem, quando caminha, o que vai à frente é o seu passado. Quando eu comecei a minha vida profissional no Rio de Janeiro, na área acadêmica, eu fiz nas corporações que se dedicavam às locações. A ABAD, que era a Associação Brasileira de Direito Imobiliário, e a ABAME, que era a Associação Brasileira dos Advogados. E ali fizemos uma grande família. E eu quero dizer que aquele mesmo sentimento que eu nutria
por aquelas pessoas que integravam a BAD, a BAME, esse sentimento de fraternidade, esse laço que me faz sentir na minha própria casa aqui, eu luto também pelos notários e pelos registradores. Eu exerço a presidência do Supremo, que tem um braço, que é o Conselho Nacional de Justiça. E nós temos inúmeros problemas, questões a decidir no âmbito notarial. Tanto assim que nós ratificamos a nossa promessa primária, quando tivemos um evento de há muito, quando eu disse que chancelaria a escola da notarial e faria com que ela se inserisse no CNJ. E agora cabe, evidentemente, à categoria lutar bravamente por uma PEC para inserir na composição do CNJ um membro dessa categoria que muito auxiliará na resolução de problemas que são muito peculiares. Nossa proposta de fala para os senhores é sobre um novo fenômeno, que é o fenômeno da desjudicialização. Há um decênio, mais ou menos, surgiu uma escola de pensamento jurídico denominada Análise Econômica do Direito, uma escola oriunda de Harvard, e ali se estabeleceu, por essa formação dessa escola, que o sistema de justiça deveria se valer de um elemento da economia que se denomina de eficiência. Ou seja, o sistema de justiça deveria ser eficiente, tal como a economia é eficiente diante de um ambiente de escassez. E esse ambiente de escassez do judiciário é um ambiente notório, porque um dos males contemporâneos do sistema de justiça é, efetivamente, a morosidade judicial. E o porquê da morosidade judicial? A morosidade judicial ela está intimamente ligada à ideia de judicialização predatória, litigiosidade desenfreada. E hoje de manhã tive a oportunidade de conversar com o segmento da indústria e dei a eles alguns exemplos que não se tinha a ideia. Por exemplo, num evento aqui perto, em Recife, quando comemorava o centenário de Ponte de Miranda, nós estávamos num congresso internacional, havia tradução, e a tradutora, então, ela mencionou que a Suprema Corte americana tinha 70 processos para julgar e a Suprema Corte brasileira tinha 70 mil. Oportunidade em que um dos professores manifestou uma severa irritação, ressaltando que um evento daquele mereceria uma tradução mais fidedigna. Só que eu tive que ir em defesa da tradutora para dizer que realmente eu pertencera ao STJ, que tinha 293 mil recursos para julgar, e que o Supremo Tribunal Federal do Brasil tinha também 70 mil recursos para julgar. E a nossa diferença é que as cortes de alhures, elas têm uma cláusula nos seus regimentos em que elas podem recusar o julgamento de uma ação se entenderem que a sociedade não está preparada para aquele desate da causa, se entenderem, por exemplo, que há um desacordo moral na sociedade, enfim, eles selecionam o que vão julgar. Já no direito brasileiro, pela cláusula constitucional da inafastabilidade, o judiciário, uma vez instado a se pronunciar, ele deve efetivamente dar uma palavra. Então, nós temos o dever constitucional de recebermos todas as demandas. O que hoje se desenvolve num patamar mais elevado do direito constitucional é exatamente a virtude passiva das cortes superiores de decidir não decidir. Ou seja, eles podem dizer não vou decidir e nem recebem os recursos. Nós podemos devolver o problema de onde ele surgiu. Hoje nós temos um parlamento dividido ideologicamente e a aprovação das leis fica muito difícil. Então, cotidianamente se verifica que eles acionam o Supremo Tribunal Federal de forma, no meu modo de ver, completamente equivocada, porque nós não temos um governo de juízes eleitos. Nós não somos
eleitos e, por isso, também não pagamos preço social. Talvez seja por isso que se remeta tudo ao Supremo, que reclama dos seus juízes uma independência olímpica, porque não tem preço político nenhum a pagar e resolve uma série de causas. E isso gera, inclusive, não só o abarrotamento dos tribunais, porque não se pode dizer rejeitar o julgamento, isso aí não só acarreta esse abarrotamento dos tribunais, como também leva o Supremo Tribunal Federal a uma imagem absolutamente equivocada. No outro dia, numa entrevista, o entrevistador me perguntou, mas por que o Supremo Tribunal Federal se mete em tudo? Não, o Supremo Tribunal Federal não se mete em nada. Nós não saímos da nossa cadeira para buscar problemas. Toda jurisdição, toda justiça só se movimenta quando ela é instada a fazê-lo, quando ela é provocada. Mas quando a gente diz que a justiça só se movimenta quando é provocada, já se tem uma ideia de provocação, de atrito, mas não. A provocação é uma maneira de se pleitear em juízo, exercer o direito de petição e pedir que haja um pronunciamento da Corte Maior. Isso é algo que nós e os senhores devem sempre repetir, porque as pessoas não têm essa noção de que a jurisdição é uma função que só se movimenta mediante provocação. E aí passam a entender que o sistema de justiça interfere em todas as áreas. Mas exatamente por força desses dois fatores, necessidade de eficiência e a necessidade de se desabarrotar os tribunais, é que foram surgindo alguns fenômenos, como o juizado de pequenas causas, as cortes de conciliação do mundo inteiro, como as cortes sumárias do Japão, os tribunais de vizinhança dos Estados Unidos, o Tribunal de Camaradas do Leste Europeu, e aqui nós criamos os juizados especiais também para desabarrotar a justiça ordinária. Mas o fenômeno mais moderno é o fenômeno de transferir da instância dos tribunais para a instância extrajudicial, notarial, a solução de diversas questões. E por que isso se deu? Isso é muito importante até para a autoestima de todos que funcionam na área extrajudicial. É que, em primeiro lugar, a atividade extrajudicial ela tem capilaridade. No Brasil, nós temos 5.000 municípios, mas nós temos 15.000 cartórios extrajudiciais. Então, as pessoas que moram nos mais longínquos lugares, como eu comecei a minha vida em Trajano de Moraes, lá, pelo menos, tem um registro civil, que hoje é um verdadeiro ofício da cidadania. As pessoas podem obter passaporte, carteira de motorista, todos os documentos que anteriormente faziam-nas se deslocar para o centro da capital, elas hoje podem obter no registro civil. Então, esse fenômeno da desjudicialização é uma estratégia dessa escola de pensamento jurídico, da análise econômica do direito, uma estratégia que faz com que haja uma justiça coexistencial, o judiciário tradicional e a desjudicialização nas causas em que o legislador entende possíveis. Então, essa capilaridade ela é muito importante. Em segundo lugar, porque é notório que ela mitiga o abarrotamento dos tribunais, apreciando questões que antigamente só eram aferidas pela justiça, como separação, divórcio, inventário, partilha, alienação fiduciária de imóveis, execução de créditos e títulos extrajudiciais e assim por diante. Mas o dado importantíssimo que me parece necessário transmitir a todos é exatamente o nível de credibilidade que a atividade notarial tem. Numa pesquisa da Datafolha, verificou-se que, dentre todas as instituições que gravitam em torno da justiça, a atividade notarial tinha mais prestígio junto à sociedade do que judiciário,
Ministério Público e até mesmo as Forças Armadas. Então, a atividade notarial, ela exerce uma função muito importante, um braço muito importante que coadjuva e auxilia de forma bastante significativa a atividade judicial. Então, eu lembraria, por exemplo, que nós sempre trilhamos para a cobrança de quantias a execução por quantia certa, que primeiro necessitava de um pedido, depois da apreensão de bens do devedor, depois a avaliação daqueles bens, depois a venda judicial daqueles bens, para depois proceder-se à entrega de soma, e se houvesse saldo, devolvia, se não houvesse saldo, prosseguia-se na execução. Hoje, os cartórios de proteste de títulos apresentam um cartório, um cadastro de créditos e débitos extremamente confiável e agiliza essa entrega de quantia certa, porquanto os devedores se apressam em pagar a dívida no próprio cartório de protesto. Rafael de Marajó pergunta: há um valor mínimo determinado para a execução de um protesto? Não há um valor mínimo para a execução de um protesto. Eu menciono também, eu não quero esquecer nenhum dos notários e registradores para não gerar aqui um ciúme. Mas, por exemplo, o cartório de notas lavra contratos, o cartório de nota lavra escrituras com a fé pública que tem o tabelião, e o que é mais importante, pelo preparo que os senhores têm, em razão do concurso que realizam, hoje a atividade notarial pode exercer com muito êxito a função de mediação e de conciliação. E isso é um dado formidável, porque a melhor maneira de se resolver um conflito é através da conciliação, porque isso otimiza o relacionamento social e os titulares dos cartórios têm preparo suficiente para fazer aquela intermediação entre as partes conflitantes. E aqui é um detalhe interessante, que a análise econômica do direito ela trabalha com a psicologia hedônica. E isso é muito importante levarmos em consideração, porque os juízes têm habilidade própria para realizar as conciliações. E os notários agora que estão interferindo nessa seara da otimização social através da conciliação. E essa psicologia hedônica, ela leva em consideração a sensação das pessoas que vão fazer um acordo, a falta, a assimetria ou assimetria de informações, e mais importante ainda é que as partes só fazem uma conciliação se elas saem daquela repartição pública com aquele sentimento que foi feita justiça e que trouxe a elas felicidade. Eu tive a oportunidade de participar de um colóquio do Ministério Público, onde destaquei que, às vezes, o Ministério Público faz um termo de ajustamento de conduta que é impassível de ser cumprido. E aí a ação de improbidade prossegue, as multas são aplicadas, quando seria muito melhor se uma obrigação de fazer substituísse aquela obrigação de pagar a quantia certa. O registro de imóveis, ele, pelo direito brasileiro, ele firma a transferência de domínio. Isso tem influência, inclusive, no campo tributário, porque só no momento que se registra o imóvel é que se tem a transferência do domínio e, automaticamente, isso gera a obrigação de pagar os impostos. O registro civil das pessoas jurídicas é que certificam a existência legal das pessoas jurídicas. Muito embora nós tenhamos uma economia informal, pessoas jurídicas que são criadas sem obediência das formalidades, que são aquelas pessoas formais, sociedades de fato, mas que têm uma personalidade judiciária, hoje as estatísticas demonstram que decresceu muitíssimo o número dessas pessoas jurídicas, exatamente pela agilidade com que se consegue registrar
hoje uma sociedade, qualquer que seja a sua modalidade. O registro civil das pessoas naturais é algo absolutamente notável hoje, principalmente depois que se criou, como atribuição do registro civil, esses ofícios da cidadania, que muito facilitam a vida do cidadão. Mas, mais do que isso, a Constituição brasileira ela é pós-positivista, uma das melhores constituições do mundo, mais avançada que a Constituição portuguesa e a espanhola, que são as mais recentes, e ela estabeleceu ali várias razões públicas e valores morais. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, julgando uma causa em que uma adolescente precisava estudar e tinha como seu pai um homem pobre, teve, através da sua mãe, declarada a sua real paternidade, indicando um outro pai, que não era o pai socioafetivo, mas o pai biológico, e que ele sim poderia viabilizar que ela estudasse numa faculdade, numa universidade. Ou seja, a mãe se sentiu no dever de dizer, olha, apesar da paternidade socioafetiva, do amor que existe entre você e o seu pai biológico é o senhor fulano de tal, e que ele tem condições de te dar uma vida universitária digna, enfim, manter e prover as suas necessidades. Ela ingressou em juízo, mas não queria desagradar o pai socioafetivo, porque tinha amor por ele, foi criada por ele. Muitas vezes a paternidade, num sentido lato, no sentido lúdico, é daquela pessoa que cria e participa das esperanças, das aflições daquele jovem. Pois bem, ela ingressou em juízo e pediu não só os proventos, mas ela pediu também que fosse oferecida a ela a oportunidade de registrar no registro civil não só a paternidade biológica, como também a paternidade socioafetiva. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria lícito a ela registrar o pai biológico e o pai afetivo. E hoje, basta essa decisão, e o registro civil hoje registra a paternidade socioafetiva e registra a paternidade biológica na mesma certidão. Também por evolução dos direitos humanos, passou-se a admitir que pudesse a pessoa usufruir de um direito à sua própria identidade, independentemente de cirurgia, de transgenitalização. Isso o Supremo também consagrou e o fez permitindo que pudesse haver o registro de um novo nome e de um novo perfil sexual daquela pessoa. Aqui é um dado interessante, porque tudo isso tem que se passar num nível de confidencialidade muito grande. Mas acontece, outro dia nós conversávamos, que, muito embora isso tenha de ficar em sigilo, porque é do interesse da parte, evidentemente, se ela fosse casar com outra pessoa, essa pessoa tem o direito de pedir ao registro civil que revele todos os documentos originários do registro daquela pessoa. Há vários marcos legais da desjudicialização. Antes do Código de Processo Civil, nós já tínhamos o inventário, a partilha, o divórcio, a separação e retificação de metragem, retificação até do registro civil. Mas depois do novo Código de Processo Civil, que eu tive a honra e o prazer de capitanear a reforma a pedido do governo federal, aumentou muito a atribuição dos notários. Então, hoje, os notários podem realizar o penhor legal, por exemplo. Eu fui professor universitário, sou ainda, e fui professor universitário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e criaram, desde São Paulo, da USP, um paradoxo, que é comemorar o dia de criação dos institutos jurídicos cometendo uma atitude antijurídica, ou seja, comiam, bebiam, e, num dado momento, um dos partícipes da mesa se levantava, fazia um discurso, em homenagem à criação dos cursos jurídicos, diziam que comeram, beberam e que não iam pagar. Só que a lei previa,
nesses casos, a possibilidade de se apreender joias, apreender objetos daquelas pessoas para fazer jus ao pagamento, mas como era uma autotutela, aquilo tinha que ser homologado pelo juiz. Hoje, isso pode ser feito pelos próprios notários, que apenas vão se limitar a notificar o devedor e perfectibiliza esse penhor legal. Hipoteca judiciária, que é a que recai sobre os bens de um condenado a pagar uma indenização. Hoje, não há necessidade de uma ordem judicial. A parte credora leva a sentença no cartório e o cartório de registro de imóveis pode registrar a hipoteca judiciária. Além disso, continuamos com inventário, partilha, e aqui eu faço uma observação que já era hora de se modificar esses feitos e permitir que eles fossem também realizados quando houvesse a presença de incapazes, porque bastaria imiscuir o Ministério Público na serventia. Na habilitação de casamento se manda o processo para o Ministério Público. Então, seria, mutatis mutandis, a mesma coisa, porque vejam a celeridade. Um inventário a partilha leva anos na Justiça e são resolvidos rapidamente através da atividade extrajudicial dos notários. E, para dar legitimidade a esse procedimento, bastaria que se incluísse o Ministério Público. Agora também nós temos algo inimaginável, que é o uso capião, que era o processo que mais demorava. Nós tivemos um caso no CNJ, está aqui a minha colega, a Maria Tereza Willi, que eu tive a grande honra de trabalhar com ela, uma mulher ativa, só voltada para os direitos humanos, e nos deixou grandes lições. Então, o uso capião, no CNJ, nós apuramos por amostragem uma ação de uso capião que tinha 30 anos de existência sem que a parte contrária tivesse sido ouvida. Hoje nós podemos fazer uma ação de uso capião extrajudicial no cartório. Veja o fenômeno da desjudicialização. E ali mesmo, em poucos meses, se resolve a questão do uso capião, ouvindo-se todos os interessados e, inclusive, o Ministério Público. Por fim, eu também quero comemorar essa nossa amizade, esse nosso dia de festa da Confederação dos Cartórios, a atividade notarial, no sentido lato, de registradores, hoje mantém um diálogo muito constante com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, através de uma série de recomendações. Então, por exemplo, o CNJ, para não criar nenhuma reserva de mercado, estabeleceu que esses acordos podem ser realizados por qualquer cartório de registro ou cartório de atos notariais não registradores. E, por outro lado, o Conselho Nacional de Justiça passou a regular essas novas figuras da paternidade socioafetiva, da mudança de sexo, da mudança de nome, através de provimentos que vieram exatamente a lume através e por meio de informações dos próprios interessados da atividade notarial. Eu e o Bacelar, nesses 2 anos que eu trabalhei no Conselho Nacional de Justiça, tivemos a oportunidade de fazer inúmeros acordos de cooperação. E esses acordos de cooperação têm dado aso a uma grande evolução da atividade notarial, que há de chegar a esse ponto alto de integrar o Conselho Nacional de Justiça. A escola era um sonho que se tornou realidade, porque a maior capacidade do ser humano é transformar os seus em realidade. E agora também nós saímos da navegação dos mares para navegar na internet. E assim também os cartórios hoje atuam através da internet com os documentos digitais. E isso me faz lembrar uma velha passagem de Cesare Vivante que afirmava: altro tempo, altro direito. Um novo tempo, um novo direito, um novo horizonte. E eu aprendi aqui, numa pesquisa que realizei,
que a diretiva europeia sobre os cartórios estabelece que o processo perante os tribunais está se tornando um sistema de último recurso a ser perseguido, sendo utilizado somente quando as mais civilizadas e proporcionais técnicas falharem e nunca poderem ser aplicadas ao caso. Ou seja, a diretiva europeia consagra com bastante ênfase a atividade notarial. Por isso é que, mais uma vez, eu venho agradecer a esse momento, dizendo a todos que nós estamos servindo a uma outra época, e não a mesma época. Isso é uma outra época que nós estamos servindo. Mas o direito é assim mesmo. O direito está em constante modificação, porque ele é um instrumento da vida e da esperança. Então, parabéns a todos os senhores. Muito obrigado. Henrique de Olinda pergunta: quais títulos podem ser protestados? Então, os títulos que podem ser protestados são nota promissória, cheques, contratos, certidão de dívida, certidão de crédito judicial e entre outros. E nesse momento, este cerimonial convida ao palco o nosso presidente, senhor Rogério Portugal Bacelar, para fazer uma homenagem ao nosso excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Boa noite a todos. O ministro Luiz Fux merecia mais do que uma homenagem, 2, 3. Nós já fizemos algumas pela escola, ele é nosso professor honorário. Pela confederação, ele recebeu a comenda. Agora, nós estamos homenageando ele pelo tempo dele na magistratura. Muito obrigado, do fundo do coração, tudo que o senhor fez até hoje pela classe notarial e registral. Notários e registradores brasileiros são agradecidos ao senhor pela maneira que nos tratou durante esses 2 anos, e muito antes dos 2 anos, como ministro superior e até como juiz do Rio de Janeiro. Ministro, tenha certeza que o senhor mora no coração de todos os notários e registradores brasileiros e vai continuar morando sempre. Hoje, nós estamos aqui com gentes do Brasil inteiro, notários e registradores do Brasil. Essa fortaleza do Denis e do Cláudio é uma fortaleza completamente de braços abertos para receber o senhor sempre. E os notários e registradores do Brasil têm esse reflexo. Muito obrigado, ministro. Quero lhe homenagear com uma placa hoje. Não é com comenda, não é com nada. A Confederação dos Notários e Registradores concede esta homenagem ao ministro Luiz Fux, em reconhecimento por sua relevante atuação e contribuição em prol da atividade notarial e registral e pelos seus 40 anos dedicados à justiça do país. Brasília, 2 de setembro de 2022. Muito obrigado. Ministro, eu quero ainda dizer o seguinte. O senhor credenciou nossa escola durante a sua gestão, 2 anos. Renovou o credenciamento por mais 5 anos, que é possível. E a nossa escola está indo a todo vapor. Queremos inaugurar a sede da nossa escola, o senhor inaugurar a sede da nossa escola no dia 14 de setembro, em Brasília. Faço questão da sua presença para que o senhor inaugure. Não vai ser só a sede da escola, vai ser também a inauguração da biblioteca Antônio Carlos Penteado e do museu da atividade notarial e registral. Nós vamos trabalhar em conjunto com todas as especialidades, Colégio Notarial, através de Gisele Barros,
A Arpen, através do Gustavo Ficarelli. O registro de imóveis, através do Jordan Martins e do Flaviano Galhardo. O título de documentos, o Rainei Marinho, seu afilhado hoje, passou a ser seu afilhado. Muito obrigado pelo seu julgamento, que foi o mais justo julgamento que já vi no Supremo Tribunal. Distribuidor, através do Cruz, e protesto de título, hoje o Carioca assumiu ontem. O André, acho que foi até, trabalhou com o senhor, André Gomes Neto, no Tribunal de Justiça, ele é protestador do Rio, assumiu o Instituto de Protesto do Brasil. Então, eu quero dizer o seguinte, que o senhor já morava no nosso coração, agora o senhor é dono de todo o nosso coração. Muito obrigado. Eu só tenho que dizer muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes, aos homenageados, parabéns, e a toda a equipe da Confederação Nacional de Notários e Registradores, da escola, a equipe coordenada pela Jaqueline, a escola coordenada pela Fernanda, a Ares. Muito obrigado do fundo do coração a todos vocês. E obrigado do fundo do coração a vocês que estão aqui presentes. Porque sem vocês aqui presentes, nós não teríamos condição de fazer nada. Agradeço a minha mulher, a meus filhos, que me aturam. Eu até brinco de vez em quando, ministro Fux, que quando eu chego em casa, a mulher chega e diz assim, quem é o senhor? O cachorro vai, uau, uau, uau. E o filho disse, oi, tio. Então, essa é a minha vida. Mas eu, graças a Deus, com a ajuda de todos os notários e registradores do Brasil, eu tenho conseguido vencer essa luta do dia a dia. Eu agradeço também aos todos os presidentes das ANOREG estaduais, institutos membros, que me aclamaram no dia 29 como presidente da ANOREG Brasil. Não queria voltar, mas o apelo foi grande, então por isso eu assumi. Então, a partir de agora, a ANOREG Brasil e CNR estarão trabalhando de mãos juntas para o engrandecimento da classe notarial. Convido a todos vocês para dia 17 e 18 de novembro estarem em Curitiba, no Congresso da ANOREG Paraná, apoiado hoje pela CNR e pela ANOREG Brasil. Importantíssima a presença de vocês. Eu acho que vocês a Mônica está se dedicando no Castelo do Batel e a Jaqueline já pus ela para trabalhar para que saia o passeio de Litorina para Morretes. Morretes é a cidade onde eu tive o primeiro cartório. E tem o Barreado e o passeio de Litorina, que é lindíssimo. Muito obrigado a todos vocês e até Curitiba, Paraná. E o próximo congresso, Rio Grande do Sul nos pediu para fazer, mas temos outros estados também. Vamos escolher com calma. Obrigado a todos. Uma salva de palmas, Rogério Portugal Bacelar. Agradecemos a todas as autoridades aqui, a todos os convidados, nesta importante Conferência Nacional dos Cartórios CONCART 2022. Lembrando que em breve todas as palestras estarão disponíveis no site da CNR. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa completo, temos uma reprise segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!